No vasto reino da Pérsia, um decreto inesperado abalou os palácios de Susã. O rei Xerxes, em sua busca por uma nova rainha, ordenou que as jovens mais belas do império fossem trazidas à sua presença. O nome de Ester, uma jovem judia de coração puro, logo ecoou entre os escolhidos. Criada por Mordecai, seu primo amoroso e devoto, Ester era conhecida não apenas por sua beleza, mas também por sua graça e sabedoria. Mordecai, preocupado com a segurança de Ester em um ambiente de intrigas e poderes, deu-lhe um conselho firme: que ela ocultasse sua verdadeira identidade. Embora ela fosse do povo de Israel, uma comunidade que vivia em exílio e enfrentava discriminação, Ester confiava na orientação de Mordecai e em Deus, que sempre esteve ao lado de seu povo. Assim, Ester foi levada ao harém do rei. Lá, ela encontrou Hegai, o eunuco responsável por preparar as candidatas ao trono. Imediatamente, Ester encontrou graça diante dele, recebendo cuidados especiais e o melhor dos aposentos. Durante meses de preparação, sua bondade e simplicidade destacaram-se entre as outras jovens. Quando chegou sua vez de se apresentar ao rei, Xerxes não conseguiu conter o encantamento. Ele viu em Ester algo único, um brilho que transcendia a aparência. Naquele momento, Ester foi coroada rainha da Pérsia, mas seu coração continuava humilde, guiado por sua fé e pelo amor ao seu povo. Enquanto a vida no palácio seguia tranquila para Ester, um novo perigo começava a se formar nas sombras. Amã, um homem ambicioso e cruel, havia sido elevado à posição de principal conselheiro do rei Xerxes. Orgulhoso de sua autoridade, ele exigia que todos no reino se curvassem diante dele em sinal de respeito. No entanto, Mordecai, fiel aos princípios de sua fé, recusou-se a dobrar os joelhos. Para ele, somente Deus era digno de adoração. Essa atitude atraiu a ira de Amã, que viu em Mordecai um insulto pessoal e uma ameaça à sua autoridade. Em sua fúria, Amã decidiu que eliminar Mordecai não era suficiente. Ele arquitetou um plano maligno para destruir todo o povo judeu. Amã convenceu o rei Xerxes a assinar um decreto que autorizava o extermínio dos judeus em todo o império. O decreto foi selado com o anel real e proclamado por todas as províncias, causando desespero entre os judeus. Mordecai, ao ouvir a notícia, rasgou suas roupas em sinal de luto e vestiu-se de pano de saco, cobrindo-se de cinzas enquanto clamava ao Senhor por misericórdia. O sofrimento do povo judeu era visível em cada rua. O eco das lamentações chegou ao palácio, onde Ester, ainda alheia aos detalhes do decreto, começou a perceber o peso de algo terrível acontecendo. Mal sabia ela que seu momento de agir estava se aproximando rapidamente. A notícia do decreto genocida chegou até Ester através de seus servos, que viram Mordecai vestido com roupas de luto perto dos portões do palácio. Confusa e preocupada, Ester enviou roupas a Mordecai, mas ele recusou. Em vez disso, mandou-lhe uma mensagem urgente explicando a gravidade da situação. Mordecai relatou o plano de Amã em detalhes e entregou a ela uma cópia do decreto, pedindo que ela intercedesse junto ao rei em nome de seu povo. A princípio, Ester ficou paralisada. Aproximar-se do rei sem ser chamada era uma violação da lei, punível com a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de perdão. E o rei não a chamava há mais de 30 dias. O medo começou a tomar conta dela. Mordecai, porém, não deixou espaço para hesitação. Ele enviou outra mensagem, desta vez repleta de encorajamento e propósito. Não pense que, por estar no palácio, você escapará sozinha entre todos os judeus. Pois, se você permanecer calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essas palavras despertaram algo profundo em Ester. Ela percebeu que não poderia fugir de seu chamado. Determinada, Ester enviou sua resposta:
Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim durante 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Com o coração cheio de fé e coragem renovada, Ester começou a se preparar para o momento mais decisivo de sua vida. Por toda Suzã, a comunidade judaica entrou em um profundo estado de jejum e oração. Homens, mulheres e crianças se uniram em um clamor por misericórdia, enquanto Ester, dentro do palácio, fazia o mesmo com suas servas. Durante 3 dias e noites, nenhuma comida ou bebida passou pelos lábios de Ester, um gesto de entrega total ao plano divino. Esses dias foram marcados por silêncio e introspecção. Ester sabia que o peso da sobrevivência de seu povo repousava sobre seus ombros. Ela refletiu sobre as palavras de Mordecai e buscou em Deus a força para enfrentar o desafio à sua frente. Enquanto jejuava, Ester também se preparava fisicamente, vestindo seus trajes reais, que simbolizavam sua posição de autoridade, mas também sua vulnerabilidade diante do rei. As horas passavam lentamente, carregadas de tensão e expectativa. Ester sabia que, ao término do 3º dia, o momento de agir chegaria. Seu coração estava repleto de temor, mas também de uma fé inabalável. Por trás das muralhas do palácio, ninguém imaginava que aquela rainha jovem e silenciosa estava prestes a arriscar tudo para salvar uma nação inteira. No 3º dia de jejum, Ester vestiu seus trajes reais, ajustando cada detalhe com cuidado. Ela sabia que cada passo que daria naquele dia poderia ser o último. Seu coração batia forte enquanto caminhava pelos corredores silenciosos em direção à sala do trono. Guardas e servos observavam em silêncio, cientes da ousadia do que ela estava prestes a fazer. Ao entrar na imensa sala, Ester avistou o rei Xerxes sentado em seu trono, imponente e rodeado por conselheiros. Ela se deteve à porta, aguardando um sinal. O ambiente ficou tenso, ninguém ousava respirar. A lei era clara. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser condenada à morte imediatamente. Por um instante que pareceu uma eternidade, o rei olhou para Ester. Então, ele estendeu o cetro de ouro em sua direção, sinalizando que ela estava autorizada a se aproximar. O alívio percorreu seu corpo, mas ela manteve a postura firme enquanto caminhava até ele. O rei, impressionado pela coragem de Ester e encantado com sua presença, perguntou gentilmente: "Qual é o seu pedido, Rainha Ester? Mesmo que seja a metade do reino, será concedido." Com humildade e sabedoria, Ester respondeu: "Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para vós." O pedido simples intrigou Xerxes, mas ele aceitou sem hesitar. Amã, ao ouvir o convite, encheu-se de orgulho, acreditando que sua posição de destaque estava sendo ainda mais celebrada. Enquanto Ester deixava a sala, ela sentia o peso do próximo passo. O banquete seria o palco onde sua verdadeira intenção seria revelada, mas, por ora, ela estava um passo mais perto de salvar seu povo. Na noite anterior ao banquete, o rei Xerxes foi tomado por uma inquietação inexplicável. Incapaz de dormir, ele pediu que o livro das crônicas do reino fosse lido para ele. À medida que os registros eram narrados, um evento chamou sua atenção: a história de como Mordecai havia denunciado uma conspiração para assassiná-lo. Surpreso, o rei perguntou: "Que honra foi dada a Mordecai por esse ato?" Os servos responderam que nada havia sido feito. O rei, imediatamente, decidiu corrigir esse erro. Ao amanhecer, Amã entrou no palácio para pedir a execução de Mordecai, mas antes que pudesse falar, o rei perguntou: "O que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar?" Crendo que o rei se referia a ele, Amã sugeriu um tratamento grandioso: vestir o homem com roupas reais, colocá-lo em um cavalo do rei e proclamá-lo pelas ruas como alguém orado pelo monarca.
Para sua humilhação, o rei ordenou que Amã fizesse isso para Mordecai. Enquanto Amã liderava o desfile de Mordecai pelas ruas, a angústia o consumia. Ele voltou para casa humilhado, mas mal sabia ele que o pior ainda estava por vir no banquete que Ester havia preparado. Chegou o grande dia. O banquete preparado por Ester estava pronto, e o rei Xerxes, acompanhado de Amã, entrou no salão com grande pompa. Ester, com graça e determinação, recebeu-os com um sorriso, mas a tensão no ar era palpável. Ao se sentar à mesa, o rei mais uma vez perguntou: "Agora, Rainha Ester, o que você deseja? Até metade do meu reino será seu." Ester respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ela sabia que o tempo para revelar sua verdadeira intenção havia chegado. Com voz firme, ela disse: "Se encontrei favor aos olhos do rei e se for do agrado dele, peço que ele me escute. O que desejo é a minha vida, e a vida do meu povo. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos exterminados, mortos e destruídos." O rei, atônito, olhou para Ester com surpresa e indignação. Quem é o homem ousado que se atreveu a fazer isso? Ester, apontando para Amã, declarou com coragem: "Este homem é o nosso inimigo, o perverso Amã." O rei ficou furioso ao ouvir a verdade e, sem perder tempo, se levantou e saiu do banquete, em busca de respostas. Amã, desesperado, se atirou aos pés de Ester, implorando por sua vida, mas ao retornar, o rei o encontrou de joelhos diante da rainha e, enfurecido, ordenou sua execução. Em um instante, a trama de Amã se desmoronou. Ele, que havia conspirado para matar os judeus, agora enfrentava sua própria morte. A justiça estava prestes a ser feita, mas Ester sabia que a batalha ainda não estava vencida. A execução de Amã trouxe um alívio imediato, mas o mal ainda pairava sobre o povo judeu. O decreto de extermínio, selado com o anel do rei, não podia ser revogado. Contudo, o rei Xerxes, movido pela coragem de Ester e pela fidelidade de Mordecai, entregou a Mordecai a casa de Amã e autorizou que ele tomasse as rédeas do governo de Susã. Ester, com humildade, pediu ao rei que permitisse que os judeus se defendessem. O rei, vendo sua sabedoria e coragem, autorizou um novo decreto. Em todos os cantos do império, os judeus poderiam se reunir para se proteger e combater qualquer ameaça. No dia designado para a destruição, os judeus se uniram e prevaleceram, derrotando seus inimigos. A vitória foi celebrada com grande alegria e gratidão a Deus, que havia ouvido as orações do seu povo. Como agradecimento, o rei decretou que o 14º dia de Adar fosse celebrado anualmente como Purim, uma festa de alegria e lembrança da salvação de Israel. Ester e Mordecai tornaram-se figuras de grande honra, e sua história foi passada de geração em geração, como um testemunho de fé, coragem e a intervenção divina nos momentos mais sombrios. Ester, a rainha que arriscou sua vida, tornou-se um símbolo de esperança para todos os judeus. Após a grande vitória dos judeus, o Império da Pérsia se transformou em um lugar de celebração e gratidão. O decreto de salvação, assinado pelo rei Xerxes, tornou-se um marco histórico. Cada ano, no 14º dia de Adar, os judeus se reuniriam para celebrar Purim, um dia de alegria, comida, festas e doações aos necessitados. Era um dia para lembrar a grande intervenção de Deus na salvação de seu povo, um dia em que a fé e a coragem de Ester eram oradas. Durante as festividades, as famílias se reuniam, as crianças se vestiam com trajes coloridos e alegres, representando os heróis da história. Era uma ocasião para ensinar as novas gerações sobre o poder da oração, da fidelidade e da coragem. Os judeus de todo o império se alegravam, cantando hinos de louvor e compartilhando histórias sobre como Deus havia lhes dado a vitória. O nome de Ester e de Mordecai passou a ser reverenciado, não apenas por seu papel na salvação,
mas por sua liderança em tempos de extrema dificuldade. Eles foram lembrados como símbolos de esperança, daqueles que, apesar das adversidades, confiaram em Deus e nunca desistiram. O legado de Esther perdurou por séculos, e até hoje, o Purim é celebrado como um testemunho da proteção divina e da força da fé. A história de Esther não é apenas uma narrativa de coragem, mas também um profundo ensinamento sobre sabedoria, fé e resiliência. Esther foi mais do que uma rainha, ela foi uma líder visionária que soube, no momento certo, usar sua posição para salvar seu povo. Sua coragem não veio apenas de seu papel no palácio, mas da fé inabalável em Deus, que guiou suas decisões e a fortaleceu nos momentos de incerteza. Uma das maiores lições que podemos aprender com Esther é a importância de ouvir e confiar na orientação de pessoas sábias, como Mordecai. Ele não só a aconselhou com prudência, mas também a ajudou a entender que sua posição não era por acaso, mas para um propósito maior. Esther também nos ensina a não temer os desafios, mesmo quando parecem insuperáveis. Ela sabia que seu sacrifício poderia ser grande, mas sua coragem e a proteção divina a mantiveram firme. Por fim, a história de Esther nos lembra que, em momentos de crise, a ação baseada na fé, a oração e a coragem podem transformar a realidade ao nosso redor. Sua vida continua a inspirar gerações a viver com propósito, confiança e coragem diante das adversidades. A história de Esther, marcada pela coragem e pela fé, ultrapassou os limites do tempo e da cultura, tornando-se um símbolo universal da luta contra a injustiça e a opressão. Ela nos ensina que, por mais sombrias que sejam as circunstâncias, sempre há uma oportunidade para agir com sabedoria e bravura. Esther não era apenas uma mulher de grande beleza, mas de uma força interior que refletia sua conexão com Deus e sua determinação de fazer o bem, mesmo quando os riscos eram imensos. A força da fé é o alicerce que sustentou Esther em sua jornada. Ela não apenas acreditava em sua capacidade de influenciar os eventos ao seu redor, mas confiava que Deus a guiaria para cumprir sua missão. Sua disposição em se arriscar pela salvação de seu povo reflete o poder da fé ativa, a fé que nos move a agir e a enfrentar o desconhecido com confiança. Além disso, Esther nos ensina sobre a importância de lutar por justiça, especialmente para os que não têm voz. Seu sacrifício para salvar seu povo foi uma ação de justiça em sua forma mais pura, lembrando-nos que cada um de nós tem um papel a desempenhar na busca pela justiça em nosso mundo. A história de Esther é um testemunho de que a justiça e a fé, quando entrelaçadas, têm o poder de transformar a história e mudar destinos. Ela continua a inspirar todos aqueles que buscam fazer a diferença, mostrando que até nas situações mais difíceis, a fé e a coragem podem prevalecer. O legado de Esther não se limita apenas à celebração anual de Purim. Sua história, gravada nas escrituras e nos corações de todos os judeus, continua a ser uma fonte de inspiração para todas as gerações que buscam coragem diante das adversidades. Ao longo dos séculos, Esther tem sido lembrada não apenas como uma rainha, mas como uma heroína que usou sua posição de forma estratégica e corajosa para salvar seu povo. Hoje, sua história ressoa entre aqueles que enfrentam perseguições, opressões e desafios. Esther nos ensina que até as menores ações, quando guiadas pela fé, podem ter um impacto eterno. Sua disposição para agir, mesmo sabendo dos riscos, representa um modelo de liderança corajosa, e seu exemplo é constantemente lembrado em tempos de crise. Em cada celebração de Purim, a história de Esther é contada novamente, lembrando a todos que a coragem, a fé e a justiça nunca devem ser subestimadas. O legado de Esther nos mostra que, quando nos posicionamos com sabedoria e coragem, podemos mudar o curso da história. Sua vida continua a ser um farol de esperança, lembrando-nos de que todos temos a capacidade de fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Embora a história de Esther tenha se passado há milênios,
Os valores que ela carrega permanecem profundamente relevantes no mundo moderno. Esther era uma mulher que, diante de um grande perigo, soube usar sua inteligência, sua coragem e sua fé para salvar seu povo. Em um mundo onde os desafios continuam a surgir, sua história serve como um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de crise, a coragem para agir e a fé em algo maior podem transformar o curso de um destino. Em uma era de incertezas e pressões, muitos podem se inspirar em Esther para tomar decisões difíceis com confiança. Como ela, podemos aprender a confiar em nossa intuição e em nossa fé quando precisamos fazer escolhas importantes. Esther nos mostra que até nas situações mais desafiadoras, podemos agir com propósito e direção. Sua sabedoria e coragem continuam a servir como um guia para aqueles que buscam justiça, equidade e a proteção dos mais vulneráveis. Além disso, a maneira como Esther valorizou seus relacionamentos e buscou o conselho de Mordecai reflete a importância de ter mentores e apoiadores em momentos decisivos. Hoje, ao enfrentarmos as adversidades do mundo moderno, podemos recorrer aos ensinamentos de Esther para nos manter firmes, com fé e confiança de que nossas ações, movidas pela sabedoria, podem fazer a diferença. À medida que os anos passam, a história de Esther continuará a ser um farol de esperança para as futuras gerações. Sua coragem diante do perigo, sua fé inabalável e sua sabedoria diante do desafio permanecem como um exemplo imortal para aqueles que buscam viver com propósito e integridade. Cada vez que a história de Esther é contada, especialmente durante a celebração de Purim, ela é revivida e se mantém viva nas mentes e corações de todos aqueles que a conhecem. No futuro, pais contarão aos filhos como Esther se levantou pela sua nação e desafiou as probabilidades, lembrando-os de que não importa a situação, sempre há um caminho para a justiça, sempre há uma chance de lutar por aquilo que é certo. Esther se tornará, então, não apenas uma heroína histórica, mas um símbolo eterno de perseverança, fé e amor ao próximo. E, assim como o Império de Xerxes um dia se curvou diante da grande coragem de Esther, as gerações vindouras continuarão a honrar sua memória, inspirando um ciclo contínuo de coragem, fé e transformação. Sua história será perpetuada em livros, histórias e em corações, lembrando a todos que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança pode prevalecer. A história de Esther é imortal. Embora tenha ocorrido em uma época distante, sua mensagem continua a ressoar em corações ao redor do mundo, em tempos de grande tribulação e também de vitória. Esther não é apenas uma figura histórica. Ela se tornou um símbolo eterno de coragem, fé e sabedoria. Seu legado transcende as barreiras do tempo, ensinando a todos que a verdadeira força reside em agir com justiça, compaixão e fidelidade a um propósito maior. A celebração de Purim, que ainda é vivida por milhões de pessoas, é um testemunho da imortalidade da história de Esther. Cada ano, quando judeus de todas as partes do mundo se reúnem para celebrar a salvação e a coragem de Esther, sua história se renova, inspirando novas gerações. Ela se tornou uma referência não só para os judeus, mas para qualquer um que se depare com dificuldades, provando que até o mais simples ato de coragem pode mudar o curso da história. A sabedoria de Esther continua a ser compartilhada em livros, filmes e palestras, fazendo com que seu exemplo seja eterno. Não importa o quão difíceis os tempos sejam, a força que Esther demonstrou nunca será esquecida, e sua história continuará a inspirar aqueles que, assim como ela, lutam por um futuro melhor. A história de Esther é mais do que uma simples narrativa bíblica. Ela é um testemunho atemporal de fé, coragem e ação diante da adversidade. Quando tudo parecia perdido e a ameaça de extinção pairava sobre seu povo, Esther, uma jovem judia que se tornaria rainha, arriscou sua vida para salvar aqueles que amava. Sua coragem em confrontar o rei e denunciar o inimigo de seu povo, Amã, é um exemplo eterno de como a fé, quando unida à ação,
pode mudar o curso da história. A jornada de Esther é uma lição valiosa sobre a importância da sabedoria, da confiança em Deus e da força que cada um de nós pode encontrar quando a vida nos coloca diante de desafios aparentemente insuperáveis. Ela nos lembra que todos temos um propósito, e às vezes devemos agir corajosamente para cumprir esse propósito, mesmo quando as circunstâncias são incertas. O legado de Esther perdura até hoje, especialmente nas celebrações de Purim, que comemoram sua coragem e a salvação do povo judeu. Sua história continua a inspirar gerações, reforçando a certeza de que, em meio ao caos, a fé e a coragem são capazes de trazer a transformação.